Olá, amigos. Quarta-feira, dia 11 de setembro. 11 de setembro não tem uma boa data de lembrança, né? Muitas famílias enlutadas, uma tragédia aí que assolou os Estados Unidos, o World Trade Center, né? Que Deus esteja com cada familiar enlutado nesse dia, né? Porque a lembrança ainda é vívida na mente de cada ente querido, de cada amigo, né, amados? Nós estamos aí há 1080 dias fazendo a leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Adilson. Se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, nos ajude aí a transmitir o Evangelho do Reino Eterno. Amados, eu tenho um pedido hoje para fazer para vocês também, nesse dia 11 de setembro, né? Um dos nossos 6 filhos, o Alex, se machucou na escola aí, na educação física, há alguns dias, o joelho, e hora melhorava, hora ele voltava a reclamar, e acabou que fomos no hospital fazer novos exames, e ele vai precisar passar por uma cirurgia no joelho. Houve um rompimento de ligamento. Então eu peço encarecidamente aí a intercessão dos amigos, tá bom, amados? O título que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano é sobre o Evangelho de Marcos. O título de hoje, Deixando Tudo para Fugir de Jesus. E nós precisamos deixar tudo para nos unirmos a Jesus, né, amados? Leitura de Marcos, capítulo 14, verso 43 ao 52. O que aconteceu nessa passagem que foi tão crucial para o plano da salvação? Bom, Judas traiu Jesus, né, amados? E é tão terrível essa situação, porque existem 2 lados da moeda, né? A traição de um amigo, porque ele era um discípulo, e por outro lado, ele foi ferramenta para que o propósito de Deus se cumprisse, né, em Jesus. É chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregado aos seus inimigos. Os evangelhos não explicam a motivação de Judas. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse, né? Para mim é sempre uma indagação a respeito de Judas, porque ele foi ferramenta para cumprir o propósito, embora depois tenha tirado a sua própria vida e tenha ido aos sacerdotes, né, jogar novamente no templo as 30 moedas de prata pelo qual ele aceitou para entregar ao mestre, né? E a minha esposa, numa ministração, ela disse: se ele tivesse ido a Jesus, né, ele teria recebido perdão, mas ele foi aos sacerdotes. Mas no fundo, amados, eu ainda, né, particular meu, não estou disseminando essa verdade, isso é um pensamento meu particular, né, que nós vamos encontrar Judas no céu, porque ele foi ferramenta para cumprir o propósito. Isso é um pensamento meu, talvez pode ser até infantil, então por isso acentuo um pensamento meu. Havia alimentado a avareza até que esta se transformou na grande motivação de sua vida. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser levado, né, a todo tipo de pecado, né? Isso é uma fala aí de Ellen White, né? Do Desejado de Todas as Nações, página 573. A traição em si é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores, né? Mateus 27, verso 3 ao verso 7. Mas as atitudes de Judas foi especialmente desprezível porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade. Ele deu a instrução à multidão de que um homem a quem ele beijasse era aquele que deveria ser preso. Parece que Judas quis esconder sua astúcia de Jesus e dos seus discípulos. O caos irrompeu quando a multidão prendeu Jesus. Mesmo Pedro, né? Pedro desembainhou uma espada, né? João, em capítulo 18, verso 10, verso 11, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, se eu não me engano, a orelha de Malco, né? Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas por trazerem esse segredo, por fazerem em segredo, né, o que tinham medo de fazer abertamente quando ele ensinava no templo.
Mas Jesus terminou com uma referência de cumprimento das Escrituras, tratando-se de outro sinal dessa trama dupla que permeia a narrativa da paixão. A vontade de Deus estava se cumprindo enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância e acabando por se meter em problemas, né? Lembra? Pedro disse que não negaria, que todos negariam, mas ele não negaria Jesus, e ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse pela segunda vez. E nós, amados, quantas vezes temos negado a Jesus com as nossas atitudes, com a nossa fala, com o nosso modo de viver, né? Mas Pedro andava tão pertinho, tão junto os discípulos. E nós, amados, o que temos feito no nosso dia a dia para virar as costas para Jesus muitas vezes? Oxalá que eu e você não tenhamos feito isso, né? Que o Espírito Santo tem toda a liberdade sobre a nossa vida para nos guiar, né? E estar ao lado de Jesus. No entanto, Marcos 14, versos 51 e 52 fala de um jovem que seguia Jesus, um relato encontrado apenas em Marcos. Alguns pensam que era o próprio Marcos, mas isso é impossível. É notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir Jesus, deixou tudo para seguir, né? Deixou tudo para fugir de Jesus. Ser escravo de apenas um defeito de caráter levou Judas a trair Jesus. Isso foi terrível. O que isso deve nos dizer sobre odiar o pecado e, pela graça de Deus, vencê-lo? Bom, amados, que para sermos pecadores não precisamos de muitos pecados, basta apenas um. Porém, se confessarmos a nossa dependência, né, a Deus, Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e damos a Ti, Senhor, a Teu Espírito Santo, toda a liberdade em nosso ser, para que Tu possa ser Deus através de nós, para que Tu possa se revelar aos outros através de nós. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a nossa sobrinha Sofia, que está no hospital, bactéria, precisando se recuperar depois da cirurgia, né? Pegou uma bactéria hospitalar e precisa da Tua graça, assim como o nosso filho Alex, né? Pastor Alex, que tem uma promessa, um pastor dentro dele já desde os 6 anos de idade, hoje com 11, Senhor. Nós pedimos a Tua graça sobre essa cirurgia do joelho, sobre esse ligamento, que não venha ficar nenhuma sequela, que ele não venha ter perda de movimento, Pai, que ele possa ter uma vida normal, Pai, com o seu corpo físico, que a sua mente seja renovada a cada dia, Senhor, pelo poder da Tua palavra, né? Minha esposa, que está nesse momento junto com ele no hospital, possa ter o seu corpo físico renovado, restaurado, né? Para poder estar junto lá, dando suporte em toda essa situação. Pai, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão acamadas, todas as pessoas que estão hospitalizadas, todas as pessoas que passaram por cirurgia, que precisam passar por cirurgia. Coloco diante de Ti, porque preciso do Teu toque restaurador e regenerador. Que Tu possa se revelar, Senhor, a eles em todas essas situações no qual estão passando. Nós nos entregamos a Ti e declaramos que somos dependentes de Ti, que necessitamos de Ti, Senhor. E que tudo aquilo que precisa ser feito em nós e através de nós, Senhor, o Senhor ache espaço nos nossos corações. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.